Saudações a todos e a todas. Eu me chamo Glória Maria, sou aluna do curso de Direito da Universidade de Pernambuco, campus Arco Verde. O presente resumo intitulado Um Trabalhador Hipersuficiente, a fragilização do princípio da irrenunciabilidade, à luz da Lei 13.467 de 2017, foi construído em parceria com a também aluna do curso de Direito, Rubiane Freire, como fruto das discussões suscitadas ao longo da disciplina de Direito Individual do Trabalho ministrado na mesma universidade. Nosso trabalho discute acerca das inconsistências por trás do conceito de hipersuficiência do trabalhador, trazido pela Lei nº 13.467 de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Diante disso, são levantados alguns questionamentos. Será que o emprego do termo hipersuficiente estaria realmente adequado? Essa distinção ela atende ao previsto no artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal? Ou até mesmo, será que o critério de condição salarial e a formação acadêmica seriam realmente diferenciadores quanto à possibilidade de manifestação jurídica ou de uma igualdade entre essa relação de negociado e legislado? Bem, as mais diversas ciências contam com princípios que norteiam a estruturação teórica e prática dos saberes. Nessa perspectiva, o princípio da renunciabilidade norteia o direito trabalhista brasileiro. Ele assinala a possibilidade de que, quando o trabalhador renuncia a um direito, o faz majoritariamente por hipossuficiência. Dessa maneira, sendo o trabalhador a parte consideravelmente mais frágil da relação, o princípio da irrenunciabilidade atua de forma protetiva vide invalidação do ato. Para tornar real as expectativas de direito, por diversas vezes o empregado ele acaba se submetendo à renúncia de alguns direitos justamente pela coação do empregador. Diante disso, com o trabalhador na condição de hipossuficiência, a invalidade dessa renúncia independe do momento. Todavia, com a introdução da ideia da hipersuficiência, apesar do direito do trabalho ser principalmente intervencionista e protetivo, ele se choca com essa permissividade relacional. As corporações elas conseguiram criar essa falácia retórica de que haveria a possibilidade de um trabalhador hipersuficiente por meio de uma desregulamentação das relações trabalhistas, já que há uma sobreposição entre o negociado e o legislado. O empregador, ele sobrepõe suas condições em relação ao empregado, que é aquele que deveria ser protegido e tutelado. Assim, diante de uma aparente autonomia técnica e monetária, há a mitigação da proteção do trabalhador, já que a ideia de hipossuficiência, ela não comporta apenas critérios objetivos, ela perpassa toda uma estrutura que envolve também a expropriação dos meios de produção. Os critérios utilizados pelo legislador beiram a relatividade, já que, por exemplo, o salário ele comporta um grau de oscilação enorme. Souba-se ainda que a condição monetária referente ao empregado não demonstra efetivamente seu poder de negociação de fato. Além disso, no que se refere à reforma trabalhista, nos casos de hipersuficiência, foi permitida a exclusão da negociação sindical e da negociação coletiva, podendo ser substituída por uma negociação autônoma entre empregado e empregador. O trabalhador ainda poderá estabelecer no contrato a arbitragem, o que constitui um retrocesso na proteção de seus direitos, já que a jurisprudência construída ao longo dos anos caminhava em sentido contrário, considerando que tais direitos não deveriam ser submetidos a um tribunal arbitral, já que considerava os possíveis danos que poderiam vir a ser causados. O que se percebe aqui é uma desconsideração efetiva de que o trabalhador ele é o elo mais frágil dessa relação. A Constituição, em seu artigo 7º, inciso 32, ela proíbe a diferenciação entre os tipos de trabalho. Então, consequentemente, diferenciar esses trabalhadores demonstraria uma inconsistência. Portanto, é preciso repensar a legislação de acordo com a análise fática da situação negocial em questão, como seria o caso
de uma análise a respeito da posição hierárquica ocupada pelo empregado, reduzindo assim a generalização proposta pelo legislador quando atribui o critério da condição salarial e da formação acadêmica. O legislador ele necessita também contemplar as novas formas de trabalho e as alterações, sendo capaz de adaptar-se às mudanças e promovendo os direitos e a proteção do empregado. Bom, pessoal, agradeço a todas e todos pela atenção durante o vídeo e caso haja qualquer dúvida a respeito do nosso resumo, tanto eu quanto Rubiane estamos disponíveis para que elas sejam tiradas.